Nesse programa em JavaScript, nós vamos exercitar o uso de vetor, a interface e cálculo de média. Então, qual que é a ideia desse programa? Então, eu vou digitar algumas idades aqui, ó, inserir, vai aparecer a idade lá, 24, inserir, vou inserindo as idades, né? E quando eu quiser eu calculo a média. A média ainda não está funcionando, nós vamos fazer juntos. Então, eu vou analisar o código que foi feito para fazer essa parte aqui funcionar. Então vamos lá. Eu criei um campo de número, né? Poderia criar texto e depois converter para número, tá? Mas eu criei aqui um campo de número que chama idade, que é esse campo aqui, certo? Criei um botão para inserir esse botão aqui e o botão de calcular média, que é esse botão, certo? Embaixo eu criei duas saídas, uma para colocar a idade, à medida que eu vou escrevendo, ó, não existe essa idade não, mas tudo bem. Eu vou escrevendo, vai aparecendo aqui nesse campo Alt Idades. E depois eu vou usar, quando acionar o botão média, esse outro campo. Então vamos lá. Para começar, nós temos que criar um vetor de idades fora das funções. Porque se eu criar dentro, tá, eu corro o risco dele estar no escopo só da função. Então aí o que acontece? Eu cliquei uma vez no botão, ele vai estar vazio, eu boto a idade que eu cliquei. Aí como terminou a função, essa variável pode ser descartada, certo? Aí perde o valor anterior. Então se eu digitei lá 13, aí entrou 13. O próximo eu digitei 25, o 13 já foi embora, porque ele apagou, certo? Então tem que deixar fora da função para quê? Para o escopo dela atingir todas as funções que estiverem abaixo, certo? É o que a gente chamaria de variável global no caso, né? Aqui dentro essas variáveis são locais, só existem dentro da função, certo? E aqui são variáveis globais. Bom, então vamos lá. O que eu fiz na função? Tá? Eu peguei o campo de inserir idade e coloquei nessa variável aqui. Detalhe, eu não fiz direto, botei value aqui. Já já vou me justificar por que eu não fiz isso, certo? Que é o mais prático, mas nesse caso não ia ser tão prático assim. Peguei aquele campo de alt idades, né? E joguei aqui na variável alt idades, né? Criei com o mesmo nome para ficar fácil de associar, certo? Lembrando que eu sempre pego o elemento da tela pelo ID dele que eu registrei aqui. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar lá no vetor idades, ó, idades.push, né? Joga para dentro do vetor, empurra para dentro do vetor, o valor que está naquele campo. Agora eu usei value, certo? Por que eu não usei value aqui antes? Porque é o seguinte, eu quero limpar o campo de texto. Vocês podem ver que aqui, ó, eu digitei, tá? Limpou o campo de texto, senão eu ia ficar, eu digitava 22, dava enter e continuaria 22 aqui. Aí a pessoa teria que apagar, ou por acidente inseria duas vezes, né, o mesmo número. Então eu queria apagar. Então depois eu usei novamente o value para resetar o valor, certo? Eu botei lá vazio. Por isso que está sumindo lá quando eu digito uma idade, certo? Se não tivesse isso aqui, ia ficar sempre a última idade digitada, certo? Então, por esse motivo, eu não peguei o value e já joguei direto aqui na variável. Não, eu usei ela como uma variável de manipulação do campo de texto, né? Aqui eu peguei o valor dela e aqui eu apaguei o valor que estava lá escrito, certo? E aí, como saída, eu vou escrever idades e mandar imprimir o vetor idades. Não sei quantas posições tem lá dentro, certo? Por fim, né, eu capturei esse botão inserir, certo? Joguei na variável inserir, manipular através dessa variável, certo? E adicionei um evento clique nesse botão. Tá? Esse evento dispara essa função, certo? Agora vamos fazer junto a parte da média. Então vou fazer aqui, ó, function média, certo? Como é que a gente vai fazer a média? Eu vou usar a estrutura clássica for, não vou usar a biblioteca da linguagem, certo? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui for i igual a 0. Eu vou ter como limite, né, o valor, o tamanho do campo do vetor de idades, né? Certo? E por fim, eu vou incrementar a idade, o i, perdão. Bom, lá nesse campo, detalhe, tem que ter um somatório, né? Somando as idades. E eu vou lá e vou
falou que a soma é igual a soma mais idade na posição I, certo? Então eu vou somar todas as idades, certo? Tem biblioteca que faz isso aqui automático? Tem, né? Mas como nós estamos em introdução à programação, JavaScript, né? É bom exercitar o for. Por fim, o que eu vou fazer, ó? Eu vou... Tá vendo que aqui eu não precisei chamar campo nenhum, né? Não precisei chamar campo nenhum. Mas eu vou precisar imprimir a resposta, certo? A resposta tem que ser nesse campo. Então eu não vou ter um campo de entrada, mas eu vou ter campo de saída, porque a variável de entrada já está aqui, ó, idades, né? Então var out média igual a document, opa, errei, document.get element by id e out média, certo? Aqui, por fim, eu vou calcular a média. Média é igual a soma dividido pelo tamanho do vetor, né? Ponto. Certo? E vou imprimir a média. Out média é igual a ponto text content, né? Text content, conteúdo de texto, é igual média, vamos lá, mais a variável média que eu acabei de calcular, certo? Bom, temos que fazer um procedimento bem parecido ali para capturar esse botão, tá? Tem que ficar sempre depois da função? Não necessariamente, poderia colocar lá embaixo tudo junto, certo? Mas eu prefiro para ficar mais organizado. O que trata da função vem logo após ela. Então aqui eu vou colocar botão média. Aqui, botão média. E ele vai chamar, vai ser no evento clique mesmo, só que agora ele vai chamar a função média. Bom, se eu não cometi nenhum erro, deve estar funcionando. Tá? Vamos lá, vamos testar. Então, ó, digitei 10, digitei 20 e digitei 30. Vamos ver se está funcionando a média. Não está funcionando. Cometemos algum deslize. O botão funciona, mas o cálculo tem algum problema. Tem algum problema nisso aqui, ó. Vamos lá. Soma igual a 0 e menor idade. Soma igual a soma mais idade. Pera aí. Ah, já vi aqui, ó. É idades, eu botei idade aqui, né? Aí ele não ia pegar. Então, 10... 20, 30 e eu calculo a média. Ainda tá com algum erro. Vamos tentar entender aqui. Soma de idades, length. Tudo idades. Soma igual a soma mais idades. Será que essa idades não tá como número? Vamos botar aqui, ó. A gente tem que pensar nas hipóteses, né? O que está acontecendo. Vou botar só 2 idades aqui para facilitar a minha vida. Mas esse está difícil. Vou paralisar um pouquinho e já volto quando eu resolver o problema. Ó, estamos de volta aqui. O erro era muito bobo, eu estava custando enxergar. É que eu tinha digitado, né? É o domínio excelente do inglês, né? Eu tinha digitado errado. Lento é assim, né? Então, por isso estava dando aquele erro. Eu não encontrava onde. Quando eu fui ver, eu tinha digitado em 2 lugares errado isso. Então, tá. Então, olha o que eu fiz. Eu calculei, eu somei todas as idades, né? Depois eu peguei a soma, dividi pelo tamanho do vetor e obtive a média. E imprimi na tela. Vamos ver lá, funcionando esse programa. Vou salvar ele aqui. Então, olha lá. Vou pegar dados fáceis a gente calcular. Ó. 10 e 20, a média deveria dar 15, né? Certo? Tem uma coisinha chata nesse programa aqui, por exemplo. Eu digitei uma idade. Tá? Cliquei.
Aí eu quero já digitar automático, não tem jeito, eu tenho que clicar aqui, certo? São pequenas melhoras que a gente pode fazer para o usuário. Tá? Então o ideal seria, toda vez que eu clicar aqui, ele já permitir para digitar a próxima, certo? Então eu poderia vir aqui, ó, após apagar o campo idade, eu vou manter o foco lá, tá? Focus quer dizer o que? O cursor vai para lá. Olha lá. Vou dar F5, vou lá, digitei 12, inserir. Já tá vendo? Já tá o cursor lá. Então agora tornou um pouquinho mais fácil, certo? Você pode também tentar descobrir como é que faz para esse botão inserir ser padrão, para toda vez que a pessoa apertar Enter, acionar esse botão. É questão de pesquisar aí as bibliotecas, as funções do JavaScript. Então esse exemplo é esse, né? É aqui eu peguei o botão associei essa variável btmédia, incluí a média como o evento, né, que seria despertado após o clique, a ação que seria despertada após o clique, e temos nosso programa aí funcionando, certo? Obrigado, até a próxima.